a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, seu vídeo, sua matéria pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou pelo WhatsApp 24 DDD 993234567. E olhem só, hoje aqui em Petrópolis o dia amanheceu com céu azul, mas não podemos deixar de informar que teremos a possibilidade de chuva intensa para hoje e amanhã em toda a nossa região. Você vê aí imagens de hoje de manhã, mais cedo, feitas aqui da nossa TV, aqui em Petrópolis. E vamos às notícias desta quinta-feira, dia 17 de janeiro. Petrópolis contabiliza seus mortos. Até agora, 104 pessoas perderam suas vidas. Governador Cláudio Castro dá entrevista coletiva e garante ajuda imediata às famílias pela tragédia que assolou Petrópolis. Presidente Jair Bolsonaro prevê visita à cidade imperial na sexta-feira. Ônibus continua sem circulação em diversas localidades de Petrópolis. E abastecimento de água é restabelecido nos bairros mais atingidos pelo temporal. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a edição de hoje dando uma olhada nos nossos destaques do nosso jornal da primeira página. Então vamos lá, nossa primeira página começa com a seguinte notícia, o seguinte destaque: STJ mantém o afastamento dos 4 desembargadores do TRT1. Esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3 no Pinga Fogo. E nossa foto aí de centro de página, nada mais emblemática, né, do que Petrópolis, importância do abraço solidário e do apoio efetivo às vítimas. E logo ali do lado, Rio cria comitê de ajuda para refugiados. E ainda, temporada 2022 de cruzeiros interrompida até o início de março. Vamos então agora para os destaques da página 2, a nossa página de opinião e o nosso primeiro editorial. Sim, e se não fosse o senador? O governo federal só emitiu sinal de reação à tragédia de Petrópolis depois de ter sido provocado pelo senador Carlos Portinho. Os ministros Rogério Marinho e João Roma tiveram de ser acionados pelo senador do PL para dar sinal de vida. E o mesmo com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, só deu sinal de vida na manhã dessa quarta, 16 de fevereiro. Do outro lado do mundo, na Rússia, a solidariedade do presidente Jair Bolsonaro conseguiu chegar antes do seu vice de plantão. Não se trata de esperar a decretação do estado de calamidade pública para agir. A percepção é de que o governo federal não utiliza protocolos de emergência. Vivemos um governo militarizado e com gestores com formação de caserna. Cadê os manuais de emergência? Quem acionou quem? Lamentável que o botão de SOS e HELP precise ser acionado por um senador da República. O governo federal precisa aprender a reagir e de se fazer presente. A sua parcela é muito maior do que o de apenas pagar a conta. E o editorial ainda continua. Diferentemente do placar de 18 mortes estampado pelo O Globo na primeira página, todos já sabiam que o número seria bem superior. O desastre é de proporções que ainda desconhecemos. Vivemos em uma federação e cada unidade contribui para a União. O Rio, por exemplo, remete muito mais do que recebe. É dever da União socorrer e não um favor.
O cenário de guerra que se instalou, o caos urbano de Petrópolis, precisa de um mutirão conjunto. As Forças Armadas precisam ajudar e muito. Da Rússia, o ministro Braga Neto ordenou uma mobilização das 3 armas. Muito mais do que uma cidade, Petrópolis é um símbolo nacional. É uma parte viva da história brasileira que está ferida. A reação a esta tragédia deve ser emblemática. São as nossas tradições e patrimônio histórico que estão ameaçados. Os mortos, que já ultrapassaram os 3 dígitos, são vítimas de uma leniência de décadas e de uma especulação urbana desenfreada. A luz desta quarta-feira, dia 16, nos trouxe uma dimensão da tragédia que só estávamos assistindo em mosaicos nas televisões. Esperamos que isto sirva de lição ao governo federal. Uma sala de crise e chamamento de responsabilidade o deixará habilitado para reagir e se fazer presente. E temos um segundo editorial. Está na hora de um sonoro basta. É preciso um sonoro basta contra o descaso histórico contra trechos de subida da BR-040. A tragédia de Petrópolis deixou clara a irresponsabilidade histórica do poder concedente e da concessionária Concer com a conservação da rodovia. Com o beneplácito de políticos importantes, a empresa sugou o que pôde, encheu as burras de dinheiro e financiou o silêncio. Chega! Está na hora de um sonoro basta. Impossível conviver mais tempo com isso. A tragédia provou o quanto é fundamental a rodovia para o socorro das vítimas e para a reconstrução de Petrópolis. O ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, tem que chamar a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União para buscar uma solução emergencial. Chega de blá 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 e de pedir paciência. Não podemos mais esperar. E o editorial ainda continua. Esta artéria está entupida e nas chuvas colapsou, infartou. Não se trata de falar de asfalto ou conforto, mas das encostas, dos desabamentos e da incapacidade de eles cuidarem do básico. O problema vai além de Petrópolis. É uma via de escoamento de produção e de alto tráfego de caminhões. A reabertura do uso da antiga Rio Petrópolis é a desmoralização extrema. A estrada imperial com trechos de pedra é quem socorre quem deseja acessar Petrópolis até para chorar os seus mortos. Colocar como emergência a reconstrução do trecho, ainda sob o poder da Concer, é um ato de reparação e decência. Vamos agora então para a coluna do Magna Vita, ver os destaques que temos lá na página 3. A primeira nota ali enaltece a TVC, a TV Correio do Amanhã, pela sua cobertura, da tragédia em Petrópolis. Muito parabenizada a cobertura jornalística da TVC Correio da Manhã. A TVC tem a sua sede no centro de Petrópolis e ficou ao vivo no dia das chuvas. E na cobertura desta quarta, uma equipe aguerrida que merece aplausos pelo esforço sobre-humano para informar. Continuamos ali no centro de página, temos algumas fotos do governador Cláudio Castro em Petrópolis, também dos resgates às vítimas lá da comunidade da oficina. Então, alienam vitam e bona salvare. O slogan da foto do coronel Leandro Monteiro e o governador Cláudio Castro, aliena vitam e bona salvare. Vida alheia e riquezas a salvar. Nunca teve tanto sentido. As fotos são autoexplicativas. As pessoas podem sair dessa tragédia, mas ela nunca sairá das pessoas que estão vivenciando de perto a dor e as lágrimas petropolitanas. Primeira guarnição do Corpo de Bombeiros do Brasil continua sendo exemplo em salvar vidas e resgatar com dignidade aqueles que partiram. Feliz o povo que tem um corpo de bombeiros como o nosso. E a coluna segue agora falando ali, Bom Tempo, sono, sobrenome. O prefeito Rubens Bom Tempo, deixou os integrantes da reunião realizada na sala de crise da Prefeitura de Petrópolis, nessa quarta-feira 16, estupefatos. Estavam presentes militares, secretários de Estado e representantes das diferentes esferas da Defesa Civil. Ele abriu a reunião dizendo: o saldo do dia terminou positivo. Todos se entreolharam
incrédulos até que um dos presentes exclamou: positivo? Parece até piada. Pois é. Anunciado sem ter sido assinado. Sem controle da máquina administrativa, o prefeito Rubens Montempo tem dado sinais de confusão mental. Sabe que horas ele liberou o decreto de calamidade pública? Depois das 14 horas desta quarta, dia 16. Esta inaceitável morosidade prejudicou e muito algumas medidas que seriam adotadas pelo Estado a partir da decretação de calamidade. Como é ano eleitoral, algumas medidas precisavam desta iniciativa municipal para ter desdobramento. Pois é, que coisa, né? Os dois não aprenderam nada antes, ainda continuando falando ali do Montempo, causou surpresa a fala do Rubens Montempo para as televisões, dizendo que a tragédia trazia abre aspas aí, novo aprendizado, fecha aspas, referindo-se até ao passado do seu vice, Paulo Mustrange, como prefeito. Será que não tem ninguém ajudando o Montempo a coordenar as ideias? A sensação é de que o prefeito está sem rumo, o que já tem de gente achando que o clima é de barco à deriva. Pois é. Vamos então ao Pinga Fogo, que ainda continua aí com as notícias, né, da tragédia de Petrópolis. O governo do Rio anuncia uma linha de crédito da AG Rio de 200 milhões de reais para os empresários de Petrópolis. Desse montante, 50 milhões de reais serão dedicados a empresas ligadas à atividade turística. E ainda continua, uma rede de 5 farmácias de Petrópolis foi atingida. A maior delas, a do centro, foi realmente destruída. No meio da tragédia de Petrópolis, circula a informação de que a confusão da bola de basquete migrou, passou a ser bola de tênis. E ainda vamos falar do destaque da primeira página, né, que está na coluna no Pinga Fogo. Com todas as atenções voltadas para Petrópolis, quase passou despercebido o importante julgamento no STJ, realizado nesta quarta, dia 16. Dos 4 desembargadores do TRT do Rio, a relatora, ministra Nancy, teve o seu voto aprovado por todos os membros do órgão especial. Na defesa oral, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, apontou a existência de provas de todas as acusações, inclusive da delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e citou o ex-governador Wilson Witzel. Os 4 desembargadores do TRT, por decisão unânime, ficarão afastados por mais um ano. Então tá aí o destaque da primeira página. Não, da página do Magna Vita, né, da coluna. Sim, mas foi a manchete da primeira página. Sim, exatamente, perdão. Vamos então agora para os destaques da página de política. Porém, hoje política é muito atrelada aqui a nossa Petrópolis, né? Na volta ao país, o presidente diz aí que sobrevoará Petrópolis na sexta-feira, né? Em entrevista concedida a jornalistas brasileiros em Moscou, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que sobrevoará a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 18, após regressar de viagem. Então tá aí, Bolsonaro está na Rússia, a convite do presidente Vladimir Putin, né? E seguirá hoje, no caso, quinta-feira, né? De manhã, para uma breve visita à Hungria, onde se encontrará com o primeiro-ministro Viktor Orbán. Então tá aí, o presidente amanhã estará sobrevoando Petrópolis, né? E ainda nessa página de política, decisão só na próxima semana. Pacheco adia a votação de projetos sobre combustíveis. Por falta de consenso em torno do tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a votação das propostas legislativas que tinham como objetivo diminuir o preço dos combustíveis. E no destaque nacional, agora, na mesma página, na página 4, paralisadas até o início de março. CLIA Brasil anuncia prorrogação da suspensão das operações de cruzeiro. A Associação Brasileira de Navios e de Cruzeiros, né, a CLIA Brasil, anunciou na última terça-feira que as operações de cruzeiro continuarão suspensas até o dia 4 de março. Então, todas as operações de cruzeiro no Brasil estão paralisadas até o dia 4 de março.
E ainda nessa página de Nacional temos a seguinte notícia: Fiocruz aprova primeiro lote de vacina 100% brasileira. A Fundação Oswaldo Cruz liberou o primeiro lote da vacina contra a Covid-19, feita 100% no país. Fabricado em parceria com a AstraZeneca, o imunizante será entregue ao Ministério da Saúde para ser incluído no Programa Nacional de Imunização. E logo ali do lado tem outra notícia: Covid, Anvisa analisa o uso emergencial de medicação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu ontem, dia 16, pedido da Pfizer para uso emergencial do medicamento contra a Covid-19 Paxlovid. Segundo a farmacêutica, os estudos demonstram que, quando administrado no início da infecção, o Paxlovid, que é do tipo antiviral e de uso oral, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. Os dados serão analisados. Finalmente, aí um remédio oral chega ao mercado, né? Vamos agora para os destaques de economia na nossa página 5. INSS paga revisão em maio. Valor é referente ao erro no pagamento do benefício entre 2002 e 2009. O INSS vai pagar a revisão do artigo 29, também chamada de revisão dos auxílios, entre os dias 1º e 7 de maio, segundo informou o órgão previdenciário. Este último lote do calendário de pagamento, definido após acordo firmado entre o Instituto e o Ministério Público Federal, e vai contemplar 10.941 beneficiários aí do INSS. Buser investe em viagens corporativas. Startup cria novo modelo para ofertar para empresas viagens a trabalho. Então, a startup que oferece compra de passagens de ônibus intermunicipais anunciou a expansão de seu canal voltado a parcerias com agências de viagens para chegar ao mercado corporativo. O objetivo é ampliar as vendas e ajudar empresas a reduzirem custos com viagens a trabalho. E agora vamos à página 6, a página do Rio de Janeiro. Ajuda para os refugiados. Depois do caso Mois, Prefeitura cria Comitê de Políticas Públicas para Imigrantes. A Prefeitura do Rio publicou um decreto que cria o Comitê de Políticas Públicas para Refugiados, Imigrantes e apátridas, imigrantes e apatriadas do município do Rio de Janeiro. É o Compar Rio, no caso aí, é a sigla aí que foi criada. Ele ficará sobre a gerência executiva da Coordenação de Direitos Humanos da Secretaria de Cidadania e terá como objetivo principal defender e promover os direitos humanos das pessoas refugiadas, imigrantes e apatriadas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro aí, então. E ainda na página do Rio, outro destaque: Justiça integrada no meio digital. MPTJ e Defensoria Pública assinam convênio de Sistema Único de Dados. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria firmaram um convênio de cooperação técnica para o aprimoramento dos mecanismos de integração entre os sistemas tecnológicos e base de dados. Então é isso, eles assinaram o documento que tem as metas estabelecidas no convênio. Entre as metas estabelecidas no convênio está a construção de web services que possibilitem a plena troca de informações, permitindo assim a atuação das instituições de forma integrada. Bom, perfeito. E olha, lembrando que você pode receber a versão do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela aí. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Governador Cláudio Castro dá entrevista coletiva e garante ajuda imediata às famílias pela tragédia que assolou Petrópolis. Ônibus continuam sem circular em diversas localidades de Petrópolis. E depois do intervalo, Petrópolis contabiliza mortos e muitos prejuízos. O Correio da Manhã volta já.
Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. Petrópolis já contabiliza 104 mortes em decorrência do temporal da última terça-feira. Uma tragédia sem precedentes. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Os trabalhos de busca não param, principalmente na comunidade da Oficina no Alto da Serra, onde pelo menos 80 residências foram levadas pelo deslizamento de terra. Vamos chamar o Richard, agora que está na redação e tem mais atualizações tem mais dados e tem mais atualizações sobre a tragédia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge, a todos que nos acompanham. Realmente é uma situação muito delicada. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, assim como os outros órgãos do Estado que estão prestando apoio aqui na cidade, permanecem com as buscas incansavelmente. Apesar da previsão de chuva forte para hoje, essa foi uma informação que a Defesa Civil acabou de publicar, a previsão de chuva forte para a parte da tarde e da noite aqui na cidade. O Corpo de Bombeiros, junto com as outras equipes, vão seguir nas buscas. A gente reforça, já foram 104 mortes e 24 pessoas que conseguiram ser resgatadas com vida. Uma questão importante que foi divulgado é que aquelas famílias que tem algum desaparecido pode buscar o IML sobre informações por meio da Sala Lilás. Os telefones são os seguintes, para essas pessoas poderem fazer contato. Da Sala Lilás, o telefone é 2246-8452, esse da Sala Lilás. E tem do IML, que são 2221-6728, ou através do 2221-6992. Esse é um momento muito delicado, porque ainda há muitos desaparecidos, são mais de 300 pessoas desabrigadas e desalojadas aqui na cidade de Petrópolis. Então, o IML fez esse pedido porque, assim, de alguma maneira as pessoas podem entrar em contato, tentar identificar algum corpo, muita coisa se perdeu, muito documento se perde nesse momento. Então, a família ela tem um papel importante nessas horas para reconhecer o corpo, para fazer a identificação, infelizmente, dessas vítimas, algo que a gente conhece, infelizmente, aqui em Petrópolis. As tragédias de chuva são algo que já marcam a história da cidade e que, infelizmente, estão acontecendo de novo. A gente lembra que o reforço aqui para a cidade de Petrópolis, ele vem com 210 agentes da Polícia Militar, 200 da Polícia Civil e 400 agentes do Corpo de Bombeiro. Esses órgãos eles são do Estado. Além disso, para apoio aqui na cidade imperial, 84 agentes da Polícia Rodoviária Federal estão na cidade também prestando apoio, assim como o Exército, a Marinha, e são mais de 100 equipamentos entre maquinários e veículos que subiram para a cidade de Petrópolis, da capital fluminense, para dar esse apoio a essas vítimas. Inclusive, Roberta, você comentou que lá no Morro da Oficina, infelizmente foi um dos locais mais atingidos por conta da chuva aqui na cidade nessa terça-feira. Ontem eu mesmo estive na Rua Tereza e a gente viu um cenário bem caótico. A gente seguiu por outras vias, na 24 de maio também. Infelizmente teve muita queda de barreira, muita gente que ficou sem suas casas, sem suas residências. E a gente, inclusive, tentou acompanhar o resgate
de uma família que estava soterrada. Infelizmente, o prédio estava com risco de tombar, então foi feita a evacuação do prédio. Eles não conseguiram chegar nessa localidade. No entanto, foi bem emocionante também quando a gente viu uma senhorinha. Ela foi resgatada pelo agrupamento de salvamento que estava lá na região da Rua Tereza, e ela inclusive estava na maca, naquela alça do trator, fazendo ali, então, levando ela, na verdade, né, para uma ambulância, para um local menos caótico como estava na região da Rua Tereza ontem. A gente lembra que, então, a Defesa Civil orienta que as pessoas devem ficar em casa e sair só em casos de emergência, e as buscas vão continuar. Aqui na cidade são 9 helicópteros trazendo apoio para a cidade. Eu volto com vocês. Obrigada, Richard. E, Jorge, você estava comentando comigo que você tem acompanhado, você tem percorrido aí as ruas de Petrópolis, verdade. E a situação ainda está realmente muito ruim, porque as autoridades estão se concentrando ali na comunidade da oficina, né, onde muitas pessoas foram soterradas, infelizmente, e você estava falando de uma base dessas forças, né? Pois é, ontem eu percorri a cidade de moto com um amigo, nós fomos dar uma olhada. Ali em frente à Defesa Civil, ali perto da Água do Imperador, onde é a sede. Só um minutinho, o pessoal lá do Master, o áudio de vocês, é só fechar que está vazando aqui no nosso estúdio, tá? Obrigado. Continua, Jorge. Então ali foi-se montada uma base, havia vários carros do Exército, né, das forças ali militares, carros da PRF, ambulâncias da PRF, mais de uma eu vi passando no trajeto que eu seguia. Acontecendo até uma situação chata, porque a ambulância precisava passar e os carros no meio do caminho não deixavam. Por então, isso a prefeitura pediu para que quem não tivesse que sair de casa ficasse em suas residências, porque estava havendo exatamente isso. As ambulâncias, os carros de socorro não estavam encontrando passagem, porque muitos veículos de passeio estavam nas ruas e aí formavam um congestionamento e eles não conseguiam dar o socorro. E a única via para chegar até o Alto da Serra é por trás ali, pela linha da ferrovia, né? Pela antiga linha do trem, que a gente chama aqui em Petrópolis. Então tem que se passar ali por trás para se sair no Alto da Serra. Eu ainda cheguei até a Travessa da Ligação. A Travessa da Ligação tinha um encanamento rompido na Rua Tereza, pelo que me parece, descendo muita água por aquelas escadarias em frente ao 608. Eu não consegui prever a situação ali. Como o Richard falou, ali também na Rua Tereza foi um cenário de guerra, literalmente. Muitos moradores fora de casa, lá mais próximo ao Alto da Serra, né, próximo aos condomínios ali do IAPI e do BNH, do Alto da Serra. Uma situação muito ruim, muito incômoda, porque muitas pessoas na rua desabrigadas, chorando, desesperadas. Então, assim, o cenário ali realmente é muito pesado, tá? Então, se você puder não sair de casa, não colocar o seu carro na rua, fique em casa, porque a situação ainda é muito ruim em diversas áreas de Petrópolis, né? E diversas pessoas estão ilhadas em casa, sem água, sem luz e sem comunicação, porque estão sem luz. Né? Acaba a bateria do celular, por exemplo, não tem onde recarregar. Não tem como falar. Então estão sem comunicação, sem luz, sem água. Então, assim, deixem o socorro chegar, as instituições que estão fazendo arrecadações, levar a água, contribua com o donativo da forma que você puder, mas sem atrapalhar essa locomoção, né, das equipes de socorro. Interessante, na hora que eu fui, a comitiva do governador tinha acabado de passar. Estava dentro do colégio ali, em frente ao BNH do Alto da Serra. Eu vi os carros parados ali da comitiva do governador, do André Siciliano, enfim, de todos que estão aqui em Petrópolis, ajudando na situação, tentando colocar Petrópolis de pé de novo. Havia um movimento próximo também de motociclistas e motoqueiros de trilhas em Petrópolis, no Alto da Serra, se mobilizando, justamente para levar água, atender essa população, porque nessa hora de lugares de difícil acesso, são eles que chegam lá. São eles que chegam. Bom, vamos seguir aqui. Em entrevista coletiva, o governador do Rio, Cláudio Castro, garantiu ajuda imediata às famílias atingidas com recursos próprios. Nossa equipe de reportagem acompanhou a coletiva e o Richard vai trazer mais detalhes também.
Exato, Jorge. A coletiva começou ontem por volta de 15 para as 6 da noite. Estava marcada, na verdade, para 4 horas da tarde. Acabou atrasando um pouco. Durante essa coletiva de imprensa, o prefeito Rubens Bom Tempo também estava presente, conversou com a equipe, com a imprensa. E o governador do estado, ele relatou que essa chuva pegou todos de surpresa, porque é uma chuva que não era registrada na cidade desde 1932. De acordo com o governador, choveu 200 milímetros na região do centro em apenas 2 horas. Com isso, ele comentou que desmarcou toda a sua agenda, ele estava em Brasília, assim como o prefeito aqui da cidade, e voltaram aqui para Petrópolis. Inclusive, o governador relatou que aqui em Petrópolis vai ser montada uma tenda do Corpo de Bombeiros. Ainda não informaram o prazo e a localidade em que serão abertos 10 leitos clínicos para atender as vítimas desses deslizamentos provocados por conta da chuva. Além disso, os hospitais Santa Teresa e Unimed estão realizando atendimento, mesmo que a pessoa não tenha o plano de saúde. Na entrevista coletiva, o governador foi questionado sobre as questões aqui na cidade relacionadas ao aluguel social e também medidas preventivas para que este tipo de ocorrência não aconteça de novo. A gente tem um trecho dessa coletiva e a gente vai acompanhar agora. Governador, a previsão ainda é de chuva aqui para o município. Eu aproveito para perguntar, as buscas vão continuar à noite e, olhando o histórico da cidade de Petrópolis, há pelo menos uma ideia de realizar um planejamento para que se faça um trabalho preventivo, ao invés de ter que fazer um trabalho emergencial? Boa pergunta sua. Em primeiro lugar, as equipes são 24 horas. Não vai parar busca nenhuma, vai continuar, a não ser que na parte da técnica diga que por 1 hora ou 2 tem que parar. E aí a técnica que diz não somos nós, depende do volume de chuvas, mas na normalidade não se para nada. Assim que eu assumi, em agosto de 2020, uma das minhas primeiras ações foi a criação do Comitê das Chuvas. E eu não estou vendo o Thiago Pampolha, está aqui. Nós somente ano passado gastamos mais de 200 milhões de reais limpando rios em 35 municípios. Também gastamos, através da Secretaria das Cidades, mais de 80 milhões de reais em contenção de encostas. Então, essa questão preventiva já vem acontecendo. O Estado é muito grande, é um passivo enorme, não se resolve 20, 30, 40 anos em um ano, mas esse preventivo que você está falando, e eu concordo 100% com a tua pergunta e com a crítica que vem nela, sim, é necessário que se faça o preventivo. E nós estamos fazendo esse preventivo, ele leva tempo, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. Nas obras do Pacto RJ, tem muito de contenção de encostas e o programa Casa da Gente é esse preventivo que o governo do Estado apresentou, inclusive, bem antes da tragédia. Então, o governo do Estado está pensando exatamente como você está falando, que a gente não pode deixar a tragédia acontecer. A gente tem que trabalhar preventivamente para que ela não aconteça. Para encerrar, governador, a tribuna de Petrópolis, Luana Mora. Governador, aqui em Petrópolis... Governador Cláudio Castro, o questionamento é muito claro por conta do histórico que a cidade de Petrópolis tem, né? A gente sabe que 2011 também foi uma situação muito crítica aqui em Petrópolis, principalmente na região do distrito de Itaipava, e também em 88. E a gente, logicamente, tem retratos de outras chuvas que acontecem aqui na cidade imperial, logicamente não com a magnitude que aconteceu essa de terça-feira, mas que causam prejuízos, sim, aos moradores e à população de modo geral. O governador comentou que não tem como realizar um trabalho preventivo muito rápido com uma decadência, uma deficiência de um planejamento de muitos anos e que isso deve ser feito a longo prazo, deve ser feito com cautela, com planejamento. A gente, logicamente, torce para que essa situação ela não ocorra de novo, porque Petrópolis e os petropolitanos, inclusive, já estão cansados de ter que passar por esse tipo de situação, onde perdem famílias, perdem residências, perdem seus bens materiais e ficam literalmente sem rumo. Volto com vocês.
Obrigado, Richard. Obrigada, Richard. Deixa muitas questões não respondidas ainda, né, Roberta? Muitas questões em questionamentos. aberto, porque muitos especialistas falam que isso poderia ser evitado, né? Sim, tem até um texto que está circulando dos especialistas do Instituto Espacial de Pesquisa, né, falando que se o investimento fosse correto, a previsão dessa chuva, Petrópolis teria sido alertada um dia antes sobre o ocorrido, né? Então, assim, os questionamentos ficam, está faltando dinheiro para pesquisa? Então, por exemplo, eu recebo aqui no meu celular os avisos da Defesa Civil. Inclusive, eu acabo de receber, que horas tem agora, né? 8h18, né? Eu recebi às 7h59 da manhã um boletim, uma mensagem da Defesa Civil que diz assim: Defesa Civil, previsão de chuva forte à tarde e à noite de hoje, dia 17. Em Petrópolis, permaneçam em locais seguros, emergência 199 ou 193. Só que na terça-feira, vamos lá, eu tenho as mensagens aqui. A primeira mensagem que chegou de alerta da chuva foi às 3h27. Quando a chuva já estava despencando no centro da cidade. Exatamente, 3h27. Veio a seguinte mensagem: Defesa Civil, previsão de pancadas de chuva moderada / forte à tarde e à noite de hoje, 15, em Petrópolis. Emergência 199, dia 15, aí fala, né? Dia 15 de fevereiro, às 15h23. E depois, uma outra que eu recebi às 5h11, a seguinte mensagem: Defesa Civil, alerta de inundações para diversos pontos da cidade de Petrópolis. Nesse horário. Atenção para 1 e 2 distritos, para o 1º e 2º distritos. Só que Petrópolis já estava debaixo d'água esse horário. 15 minutos de água no bairro Quitandinha, água forte como caiu, o rio Quitandinha já está jogando para fora. A gente sabe disso, morador daqui da cidade sabe disso. Choveu, o rio Quitandinha já está aí prestes a jogar as águas dele para o lado de fora, a transbordar. Outra coisa... E nós temos, né, nós não vamos mostrar esse vídeo hoje por respeito às famílias, né, das pessoas que infelizmente perderam as suas vidas, mas nós temos, né, nós vimos depois imagens de 2 ônibus dentro desse rio que sempre transborda ali na Coronel Veiga e na Washington Luiz, e está circulando, passou a circular desde ontem, né? Desde ontem, é. O vídeo das pessoas dentro dos ônibus querendo sair e muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram. Então, essa hora, já ali que joga fora, assim, rapidamente, então, o horário desse alerta, Petrópolis já estava em calamidade. É verdade. E só lembrando, gente, que está prevista para sexta-feira a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui a Petrópolis, tá? Então, sobe um pouquinho lá a notinha. Claro, isso, obrigado. Ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o presidente vai acompanhar os trabalhos aí de resgate e recuperação dos locais atingidos pelas fortes chuvas e também pelos deslizamentos, né? A importância do poder público aqui é muito importante nesse momento e principalmente do poder federal aí, com a vinda do presidente e o seu gabinete e ministros, né? Prosseguindo aqui, os ônibus continuam sem circular em diversas localidades de Petrópolis. A operação das empresas fica desta maneira nessa quinta-feira. As empresas ficam dessa maneira nessa quinta-feira. Todas as linhas de ônibus da Turp Transportes Cidades das Hortênsias, que operaram ontem, vão circular hoje. Já a empresa Cascatinha está se esforçando para restabelecer a operação emergencial da frota. Pela Cidade Real, a operação volta a acontecer de forma muito reduzida. E olha só, continuando, a operação das empresas vai precisar ocorrer em caráter emergencial, mas com mais compartilhamento de linhas e horários reduzidos, principalmente nas empresas Cidade Real e Petroíta. O Cetranspetro estima que vai demorar aproximadamente 15 dias para que os ônibus que foram gravemente atingidos pelas inundações e deslizamentos possam estar em estado adequado de circulação ou para que as empresas busquem adequações apropriadas.
Além disso, ainda não é possível calcular as perdas materiais, mas, no mínimo, 6 coletivos sofreram perda total e não poderão ser repostos em curto prazo. Todas as linhas da Petroita estão dependendo de liberações viárias ou de alterações no percurso que envolve mudanças no trânsito da cidade, em razão das áreas atingidas. Na área de atendimento da cidade das Hortênsias, as linhas do bairro Floresta e bairro Esperança não estão conseguindo operar por queda de barreiras. Já na Turpe, várias linhas não iniciaram a operação porque os rodoviários não puderam chegar. Pela Cidade Real, mais de 20 linhas estão sem possibilidade de operação, em razão das obstruções viárias. Exatamente. E olhem só, gente, a Águas do Imperador informou que o abastecimento no Alto da Serra, o bairro mais atingido da cidade, foi restituído. E o Richard tem mais informações. Richard, e como fica lá na comunidade da oficina? Olha, Roberta, lá na comunidade da oficina a situação ainda é a mesma. Por conta dos deslizamentos, a Águas do Imperador não consegue realizar o serviço. O bairro ainda está, a localidade ainda está interditada, ainda corre risco de muitas casas desabarem. Infelizmente, essa foi a localidade mais grave aqui na cidade. Então, a Águas do Imperador não consegue chegar até a localidade para fazer esses reparos e, consequentemente, a população fica sem água nesse momento. Outros pontos aqui de Petrópolis também foram afetados por conta da chuva, como, por exemplo, o Quitandinha, a Estrada da Saudade, Retiro, Cascatinha. Nesses ambientes, a Águas do Imperador informou que o fluxo, o reabastecimento de água, ele deve voltar gradualmente e que as equipes estão na rua atuando da melhor maneira possível, da maneira como é possível nesse momento, porque muitas ruas ainda estão interditadas, muitas vias bloqueadas, o que dificulta o trabalho para esse retorno do reabastecimento. Inclusive, a gente lembra, então, aproveitando a situação, para quem quiser realizar uma doação, principalmente de cobertor, água, alimento, não só para os hospitais, mas também para as instituições, que inclusive a gente ainda vai citar aqui daqui a pouco, porque muitas dessas pessoas não têm água, então não conseguem fazer uma comida, não conseguem fazer um alimento para as crianças, enfim, é algo bem essencial nesse momento. Alguns bairros ainda estão com esse problema de abastecimento e deve voltar a se normalizar no decorrer de hoje para amanhã, se assim permanecer o tempo estável e sem chuva. Obrigado, Richard. E olha só, Roberta, a gente teve acesso a alguns vídeos que já estão rodando nas redes sociais, mas é bom a gente enfatizar que é importante. O primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês é de um sobrevoo do governo do estado nas montanhas de Petrópolis, que é importante, e aí a gente tem a dimensão do que foi atingido na nossa cidade. Vários morros aí rasgados, pelas barreiras que caíram aí. Olha só a quantidade de barreira que nós temos nos morros petropolitanos, o que aconteceu. E aí a gente tem um pouco da dimensão da tragédia que se abateu nos bairros petropolitanos e na cidade de Petrópolis. Se quiser adiantar um pouquinho o vídeo, eu deixo. Um pouquinho mais para o final a gente vê a situação. Olha só, isso aí já é próximo lá ao Alto da Serra, chegando ali na comunidade do Morro da Oficina. Para o final do vídeo vai mostrar bem o que ocorreu lá na situação. Então tudo aquilo ali, olha, isso aí, o Morro da Oficina aí, o que aconteceu, exato. Muito obrigado, produção. Perfeito. Nós temos também um segundo vídeo. Queria só comentar isso, porque a gente vê assim, do alto, a gente consegue ver a quantidade. Petrópolis está na serra, Nós temos montanhas por todos os lados. Somos e as cercados, pessoas, elas constroem onde não poderiam construir. O que acontece com esses morros, Os especialistas, os geólogos, eles já falam há muitos anos e continua repetidamente acontecendo isso. Precisamos ter políticas habitacionais concretas que tirem essas pessoas, porque
O solo, a camada de solo muito fina. é muito fina. Muito fina. O que acontece? Tem o morro, tem a camada de terra, Sim. e ela é muito fina. Então vem uma chuva dessa e a chuva lava essa camada de terra do morro, e leva todas as casas. E isso acontece ano após ano, ano após ano. Até quando nós vamos continuar com esse problema? Nós tivemos uma pequena queda de luz aqui, ficamos sem a nossa iluminação central. Você que está em casa viu a gente um pouquinho mais escuro, mas é por conta das luzes que se apagaram aqui. Mas vamos dar continuidade. Exato. Nós temos também um vídeo na chamada Batata James, né, na batata frita, que é ali na comunidade ali do Valparaíso, ali na subida do Valparaíso, ligação com o bairro Quitandinha. Olha essas imagens. Olha a destruição que teve lá na Batata James ali. E que também não é a primeira vez que isso acontece, né? Exatamente, ali não é, ali já caiu mais de uma vez. Tá. Vamos para um pequeno intervalo agora. Isso, nossa produção pediu para a gente chamar um pequeno comercial, para a gente ajeitar aqui as luzes, né? Então a gente vai agora para um comercial e a gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Como eu tinha dito, né, anteriormente, a gente tem uma série de vídeos aí diferenciados para mostrar do que aconteceu. Temos também um relato lá do bairro Vila Militar, da Enel religando a luz lá, porque lá caiu a luz no bairro inteiro, ficou sem luz. Né? E também teve barreiras ali, a gente vê ali, ó, as máquinas trabalhando, o pessoal da Enel ali fazendo o seu trabalho ali, para poder religar, né, a luz lá no bairro Vila Militar. Temos também sobre o laboratório ali, Laboratórios BAF, ali na Barão do Amazonas ali, o que aconteceu ali no laboratório das BAF. Flores, né? Exato, ali na subida do Relógio das Flores, o laboratório ali foi atingido também e não tem previsão ainda, né, para voltar as operações lá no laboratório. Olha o tamanho da barreira que desceu ali, né? Exatamente. Muito grande. Que coloca até em risco aquela casa, aquela moradia, aquela residência. Ela está pendurada. Eu passei por ali também a pé ontem, tá? Tem pelo menos ali uns 2 metros expostos dessa casa, tá, Roberta? Tá. E temos também ali, ó, um deslizamento no Sargento Boening também. Lá em cima, lá, ó, lá nos apartamentos, um deslizamento grande.
que eu até o momento... Muitos moradores ali estão ilhados também, né? Também estão ilhados, exatamente. Olha só. Aliás, lá na Getúlio Vargas, onde eu tinha mostrado na Batata James, está todo mundo isolado. Por quê? No Quitandinha não se tem ônibus circulando e as vias estão muito interditadas, as vias internas ali para os bairros, né? Então tá bem complicadinho. Olha só, Roberta, a foto ali. Nossa. Terrível, né? Pois é. Então, lembrando que ontem a nossa equipe percorreu, né, as principais ruas do centro, né, histórico e dos bairros. Hoje o centro já dá assim para passar com o carro, mas a destruição ainda continua. Há muita lama, há muito bairro, né, as lojas assim destruídas. Lembrando que também alguns hotéis de Petrópolis abriram as portas para abrigar as autoridades, equipes de apoio, pessoas que estão desabrigadas. Então, se formou uma rede de solidariedade muito grande. Tem o SO Serra, é isso também? SO Serra, que está arrecadou mais de 690 mil reais, não tenho aqui de cabeça, né? Mas nós podemos chamar o Richard, que ele tem as informações, né? Porque logo nas primeiras horas do desastre, os petropolitanos se concentraram em uma linda corrente do bem. Dezenas de instituições, não só daqui de Petrópolis, mas do Rio, estão focadas na ajuda às vítimas da tragédia. Richard, posso voltar com você? Como as pessoas podem se informar aí sobre essa ajuda? Sim, Roberta, a gente fica até feliz, né, num cenário tão caótico, ver esse tipo de ação. Diversas pessoas criando campanhas de doação, seja ela de alimento, de roupas, de higiene pessoal, e que são realmente essenciais nesse período. Inclusive, aqui em Petrópolis, as dioceses estão todas como pontos de doação. Aquela pessoa que se sentir com vontade de realizar esse tipo de ação pode chegar lá, fazer a doação, fazer esse bem, porque é exatamente o que a gente está precisando no momento, que a gente precisa de apoio não só do governo, seja ele municipal, estadual, federal, mas dos próprios petropolitanos que não sofreram com a situação. Eu vou passar aqui alguns dos locais que estão recebendo donativos. O Centro de Cultura do Pedro do Rio, por exemplo, lá no 5º Distrito, está recebendo. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, aqui no centro de Petrópolis, que fica na rua Monsenhor Bacelar, número 400, recebe donativos. O Pronto Socorro do Alto da Serra também tem recebido doações para as vítimas por conta aí da chuva. Shopping Tarrafas, em Itaipava, e não só aqui em Petrópolis. Outros municípios do estado do Rio, incluindo a capital fluminense, estão recebendo doações, como, por exemplo, todos os batalhões da Polícia Militar. Além disso, a UERJ de Teresópolis, Nova Friburgo, estão recebendo os donativos, a FAETEC, a Alerj e também os postos do Detran, assim como em Petrópolis, mas em Duque de Caxias e também na capital, estão recebendo essas doações. Além disso, a gente ressalta aqui que muitas dessas campanhas, como por exemplo a campanha SOS Serra e também o Instituto Corrente do Bem, as pessoas podem fazer doações monetárias. E não precisa ser muito, R$1 de cada um basta, porque se a gente junta R$1 meu com R$1 seu que está em casa, com R$1 da Roberta, do Jorge, no final a gente tem um montante impressionante para ajudar essas pessoas. Então, com um pouquinho de cada um, a gente consegue ajudar muitas famílias e é o que a gente precisa fazer nesse momento. É um momento de união, de muita força, para que a gente consiga passar por essa situação caótica aqui na cidade. Volto com vocês. Que bom, Richard. Tem também ONGs de animais, né, prestando ajuda aí aos animaizinhos, porque muitos perderam também as suas famílias, né? E os animais de rua, como ficaram, né? Então, tem ONGs petropolitanas também ajudando os animaizinhos. Então, se você quiser também fazer a sua doação de ração, né? E água também, essas instituições estão precisando para os animaizinhos, né? Agora é hora de solidariedade, né? Exatamente, solidariedade. Os comerciantes aí contabilizaram os prejuízos e é hora também agora de reerguer, de construção
reconstrução da nossa cidade, né? Vamos agora falar rapidamente a previsão do tempo. Então, como eu já falei com vocês, já recebi aqui uma mensagem da Defesa Civil falando, né, da previsão aí para mais tarde. Mas olha só, a previsão do tempo para todas as nossas cidades aí da nossa área de cobertura é de dia parcialmente ensolarado, mas infelizmente podemos ter chuvas de moderadas a fortes no período da tarde e noite, e as temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Só lembrar aqui, se você não precisa sair de casa, fica na sua casa. Diversos barulhos de ambulância eu ainda escuto aqui, agora há pouco mesmo passou mais sirenes, então fique em casa, vamos dar prioridade agora para esses socorristas, para quem está na linha de frente agora aqui em Petrópolis, né? E a gente fica por aqui e a gente termina o nosso jornal de hoje com um vídeo que fala de solidariedade. TVC, a TV do Correio da Manhã.